Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista com a segunda parte da conversa com o técnico Roger Machado. Confere aí o papo. Tu era um lateral mais de ficar, de marcar a posição, né? Na verdade, a minha característica sempre foi ser um bom marcador, mas a minha virtude de ultrapassagem é a ultrapassagem de fundo, né? Uhum. Mas quando sempre me perguntam essa questão, eu sempre respondo: é preciso contextualizar o período, né? O período que a gente tinha de 90 para baixo, de 2000 para baixo, era que os pontas direitas eles acabaram antes no futebol do que os pontas esquerda. Uhum. Os pontas esquerdas viraram um quarto homem de meio campo, como a gente conheceu basicamente na década de 90. Uhum. E os pontas direitas continuaram atuando. Então, o fato do lateral esquerdo ter uma responsabilidade maior na questão de marcação era justamente porque toda quarta e domingo eu tinha um jogador rápido ou forte, ou as duas coisas juntas, Para marcar. pelo meu lado, para marcar. Né? E quando cansava, colocava outro. Um outro pequenininho e rapidinho. Então, na verdade, o que havia era a construção de um time onde, invariavelmente, o lateral esquerdo tinha uma capacidade de marcação, precisava ter uma capacidade de marcação um pouco maior, né? E o lateral direito, por não ter essa figura constante em cima do seu setor, tinha uma capacidade de apoio mais qualificado, né, que era o caso do Arce, que era o caso em 94 ainda, que era o caso do Ayup, né, que era um lateral direito também da Copa do Brasil de 94, que também era um jogador com características muito semelhantes à do Arce, né, com boa batida na bola, né, com boa ultrapassagem. Né. Eu também não tinha como virtude uma finalização de média distância, né, que me permitisse ter potência para fazer chutes como nem perto do Roberto Carlos, ou seja, do Arce também, né, que era um cara que batia bem na bola. Uhum. Certo. Bom, ainda nesse começo de carreira, assim, quem foi o lateral esquerdo assim, que te inspirou, alguém que tu tivesse como base assim, para seguir? Pois então, quando me perguntam isso, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é meu irmão, que jogou. Uhum. Quando eu jogava pelada nas calçadas e cada criança escolhia alguém para ser, quando eu falava do Walter, ninguém sabia quem era, né? Porque ele não era conhecido. Mas quem era o meu ídolo era ele, né? O meu ídolo não eram os outros, os outros jogadores da posição que jogavam. Eu vinha conhecer e prestar mais atenção nos jogadores da posição que jogavam no futebol brasileiro e eram mais famosos depois que eu joguei, né? E daí, claro, daí eu tinha referência que eu tive muito próximo, que foi o Branco, né? Sim. Que foi Branco que jogou no Grêmio e, inclusive, na verdade, a saída dele do Grêmio foi que proporcionou a minha subida profissional. Sim, sim. Quantos anos seu irmão é mais velho que tu? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Ele jogou na década de... Era guri? Não, era guri. Ele inclusive é meu padrinho, né? É meu padrinho e aos 14 anos de diferença, quando ele viajava, eu tenho uma memória de quando ele viajava. Um dia ele perguntou o que eu queria que ele trouxesse, eu pedi que ele trouxesse uma nuvem para mim, que ele ia viajar de avião. E ele voltou, ele cumpriu a promessa. Ele só, meu irmão, eu não consegui trazer uma nuvem no vidrinho como tu queria, mas ele trouxe uma foto da nuvem. Serviu muito bem, né, legal. para mim que era criança. Bom, e como lateral, assim, quem foram os jogadores que mais difíceis de marcar nessa época que tu jogou, assim, principalmente começo de carreira, assim, quem é que tu eu tenho 50 para marcar. Tenho 50 para te dizer, se tu quiser. Eu sonho com eles ainda de vez em quando. Ainda? Não, o que pelas minhas características eu tinha um pouco mais de dificuldade?
Eu era um cara que tinha uma boa velocidade para posição. Eu era um cara que no final da carreira eu virei zagueiro, mas eu era um jogador leve. Eu tinha muita força, não era um jogador habilidoso, mas eu tinha técnica, né? E desenvolvi uma boa leitura de jogo, porque quando tu joga na primeira linha do campo e tu não tem as mesmas virtudes dos jogadores que tu marca, que são a habilidade, a velocidade e a força, etc. Eu agreguei uma qualidade ao meu jogo para tentar igualar as forças, né? Que é tu se antecipar o que vai acontecer no jogo, né? Então eu tinha dificuldade, como todo mundo teria, daquele jogador que ele passa por ti e ele quer te ver pelas costas, ele vai na direção do gol. Quer te ver longe, né? Ele não quer mais o contato contigo. Ao passo que geralmente o jogador muito habilidoso, quando ele te dribla e ele percebe o frisson vindo da arquibancada, muitas vezes ele para e quer te driblar novamente. E diante dessa circunstância, esse jogador sempre me dava mais uma chance, né, de eu tomar a bola dele. Né? Então eu preferia os jogadores mais hábeis, né, que tinham mais destreza com a bola, né, porque além de fazer uma boa leitura, muitas vezes eles me davam uma segunda chance. Né? Os jogadores de força, eu igualava a força, porque eu também tinha muita força, mas em algumas vezes eu levava desvantagem por estar desequilibrado, né, por ter abordado o jogador num momento inadequado. Então, assim, um jogador que os embates sempre foram muito bons e eu gostava de jogar contra ele era o Edmundo. Eu ia te perguntar do Edmundo. O Edmundo era um jogador um jogador de força, habilidoso também, né, e que tinha uma virtude que eu gostava. Da mesma forma que ele chegava duro, né, ele também não era um jogador que a todo momento ficava cavando uma falta, simulando uma jogada para tentar induzir o adversário, o árbitro, a um erro. Ele queria levar vantagem de ficar em pé. Ele queria ficar em pé. Isso é muito ruim para o jogador defensivo, quando o teu adversário, o teu oponente, não é no primeiro desequilíbrio que ele vai para o chão, né? Vai para o chão. Mas também tinha o Marcelinho Carioca, que era um jogador que também que tinha outras virtudes, né? Diferentes do Edmundo. O Edilson, né? O Capetinha também é um jogador muito rápido. Esse sim era um jogador que ele que não queria, depois que ele passava por ti, ele não queria mais o teu contato. Eu tive também muita dificuldade quando eu joguei contra o Marques, que jogou no Atlético, jogou no Corinthians. Esse jogador, até tu perceber, entender, fazer uma leitura adequada do jogo dele, e identificar que muitas vezes ele conseguia fazer um giro em cima da bola e ser mais perigoso e mais rápido estando de costa para ti, né, do que vindo na tua direção com a bola. Isso gera muita dificuldade para o marcador. Então eu peguei, como eu disse, a minha geração ali, ela pegou todos os pontas direitas, né, porque o ponta esquerda começou a flutuar no campo, né, e como eu disse, virou um jogador mais de meio campo que de jogador de jogar da semifinal pela ponta. Essas caras, mas eu chegava a ter pesadelo, porque era toda quarta e domingo eu tinha um jogador para correr atrás. E pior, né? Eu tinha que apoiar e eles ficavam lá descansando ainda nas minhas costas, me esperando. O Fabiano, né? O Fabiano do Internacional foi um outro jogador com características muito parecidas com a do Edmundo, né? É um jogador de muita força e com uma particularidade muito importante, que o Fabiano tinha muita força de adutor, que a gente chama, né? Ele não precisava gerar muita alavanca para cruzar a bola, né? Então, quando ele dava um tapa na bola para que ela saísse da minha linha, e em seguida ele conseguia gerar uma alavanca o suficiente para ele bater a bola para a área num cruzamento com muita potência. Né? Isso impedia com que eu conseguisse bloquear a bola em muitos momentos, e por isso que ele e o Christian no Internacional, né, na época de 90, fizeram uma dupla de
de muito sucesso, né? Fazendo muitos gols. E não te esquece, para nos acompanhar, te inscreve no canal aqui embaixo ou nos segue em algum dos agregadores de podcast. Até a próxima.